Todo mundo ama Pokémon, né? Detective Pikachu Returns chega ao Nintendo Switch, combinando esse mundo de monstrinhos que a gente adora com um toque de mistério à la Sherlock Holmes. E o palco de estudo? Rhyme City, onde Pokémon e humanos vivem juntos. Mas vamos tirar o elefante branco da sala logo de uma vez. O jogo é muito feio, mano. Bom, ele meio que me lembra os tempos de Wii e 3DS. Algumas pessoas podem até curtir isso pela nostalgia, mas pra quem tá acostumado com gráficos de 2023, pode ser um ponto a se pensar. O jogo parece mesmo que veio de gerações e gerações atrás, apenas colocado agora em alta definição. E não é só os gráficos não, a movimentação dos seus personagens tem momentos super travados que parece que o jogo não fez o salto de geração do 3DS para Switch. Digo isso porque Detective Pikachu Returns é a sequência do jogo de 3DS Detective Pikachu. Esse game aqui começa exatamente aonde o outro game terminou. O jogo original envolve esse Pikachu com voz grossa e que gosta de café e Tim Goodman resolvendo mistérios nas ruas de Rhyme City. E esse novo jogo continua exatamente aonde o anterior parou. Mas não se preocupe com isso. Para quem é novato na série, logo no início o jogo já mostra um resumo do que aconteceu anteriormente para você não ficar perdido. E é importante você prestar atenção nesse resumo, viu? Porque o jogo o tempo inteiro faz referências a coisas que já aconteceram no passado. O jogo em si tem uma pegada investigativa. Você vai entrevistar personagens, coletar pistas e montar o quebra-cabeça daquele mistério. Pensa como se fosse um Phoenix Wright Ace Attorney, só que mais simples e com Pokémon. Isso é Detetive Pikachu. E por falar em Pokémon, uma coisa que eu gostei desse jogo é que ele também tá recheado em referências mesmo fora dos jogos. Se você viu o filme do Detetive Pikachu, você vai pegar algumas referências. Inclusive, eu até acho que o filme dá um pequeno spoiler sobre o jogo, mas enfim. E pra quem é fã de carteirinha e jogou o jogo original de 3DS, vai se lembrar que tinha até uma menção ao Pikachu do Ash do desenho. Tim, don't tell me you confused this guy for me, did you? This Pikachu looks a lot like you. Sorry if my buddy caused you any trouble. Pika, Pika Pika, Yeah, you could say that. Pika Pikachu, Is that so? Pika, Pika Pikachu, Pika, Pika Pikachu. Yeah, so I guess you two will make your dream come true. Tell your buddy to be the very best, like no one ever was. Pikachu, See ya. Pika. Fofo, né? O jogo original faz menção ao desenho animado e esse jogo agora faz menção ao filme. Mas que bom que eu coloquei nessa legendinha pra você entender o que estava acontecendo, né? Porque sim, infelizmente o jogo não está em português, nem legendado e muito menos dublado. E olha, já fica um aviso, é um jogo que requer muita leitura mesmo. Mas e aí? Essa leitura valeu a pena? A história foi envolvente? A jogabilidade foi boa? Será que eu gostei de Detective Pikachu Returns? Bom, antes de você decidir comprar, deixa eu entrar em detalhes sobre ele, porque esse aqui eu acho bem necessário. Então já deixa o like aqui no vídeo, inscreva-se aqui no canal Coelho no Japão para ficar por dentro de tudo sobre o universo Nintendo, ative o sininho de notificações para não perderem outras análises como essa aqui e vem comigo embarcar nesse mundo de Detective Pikachu Returns. Quem está patrocinando o vídeo de hoje é a loja Easy Games, parceira oficial Nintendo no Brasil para mídia física e também consoles. Você quer comprar os jogos da Nintendo como Super Mario 3D World plus Bowser's Fury, Super Mario Odyssey e até mesmo The Legend of Zelda Tears of the Kingdom quando ele for lançado? Entra na Easy Games para você encontrar os produtos nacionais oficiais com o menor preço e todo o site à pronta entrega, o que faz com que o tempo de envio seja baixíssimo e para qualquer lugar do Brasil. O atendimento da Easy Games também é muito bom, vocês podem entrar em contato para tirar qualquer dúvida ou até mesmo para pedir alguma sugestão do que é melhor no caso de vocês. Eles têm acessórios para Nintendo Switch como controles, cases, capas oficiais, tem os jogos da Nintendo, tem os consoles como Nintendo Switch Lite, Switch OLED e também a edição especial de Zelda Tears of the Kingdom do Nintendo Switch OLED e também tem PlayStation e Xbox. Acesse o link aqui na descrição para conhecer a Easy Games, é uma loja super de confiança e valeu Easy Games aí por apoiar o nosso trabalho.
Antes de falar sobre os problemas sérios e alertas que eu tenho pra vocês em relação a esse jogo, eu tenho que dizer que pra quem ama Pokémon, mergulhar no universo de Detective Pikachu Returns é muito gratificante. Você sente quase que instantaneamente a atmosfera viva de Rhyme City, porque é legal ver humanos e Pokémon convivendo nessa metrópole. Em especial quando tem as frequentes cutscenes em filminho, e é aí que o mundo mais brilha mesmo, já que a gameplay é meio travadona e lembra um jogo de 3DS, como eu citei. E eu falei que o jogo requer leitura, mas pelo menos pra quem entende inglês, o jogo tem muitas cenas dubladas. Todas as cenas importantes pra história são dubladas e elas são frequentes. Mas saiba que, pelo menos em boa parte do tempo, você vai precisar ler pra saber onde ir e o que fazer se não quiser ficar na tentativa e erro. Inspector Holiday, did you finally find my dad? O jogo é dublado em inglês e também é dublado em japonês e a dublagem tá muito bacana. Mas pra parte que você tem que ler pra saber o que fazer, eu digo que existe a possibilidade de ficar na tentativa e erro, porque basicamente é possível zerar o jogo assim. Pensa que é um game pra criança mesmo. A jogabilidade às vezes parece que tá te guiando pela mão e basicamente não tem punição alguma por errar. As escolhas que você tem como jogador não são tão profundas e a gente sente falta de um desafio maior sim ao jogar. Até porque mesmo quando você erra alguma coisa, o jogo ele simplesmente remove aquela opção que você errou e continua removendo até sobrar somente a opção certa para você escolher. Então, eventualmente, você consegue zerar o jogo mesmo sem entender nada, porque você nunca vai ver uma tela de game over. Sendo bem honesto, galera, o que realmente brilha em Detective Pikachu Returns não é a gameplay, e sim a história do jogo. Cada mistério é envolvente e te faz querer continuar jogando, mas não primeiro. O prólogo do jogo, ou pelo menos as primeiras 1h30, 2 horas, cara, eu tava achando ele bem chato pra falar a verdade. Eu achei que eu não fosse gostar desse jogo. Mas as coisas foram melhorando ao longo do game, porque cada pequeno mistério está envolvido em uma rede de mistérios maiores. E à medida que você vai descobrindo isso, é que o jogo vai ficando mais interessante. E o que te motiva a continuar jogando não é exatamente a gameplay divertida, e nem o pequeno mistério em si que você se deparou, mas sim a história maior que a gente vai tendo pistas ao longo de cada um desses pequenos mistérios. A dupla do nosso personagem principal, o Tim e o Pikachu, é crucial aqui, porque a gameplay ela se baseia em encontrar pistas e entrevistar testemunhas. O Tim ele consegue entrevistar humanos, enquanto que o Pikachu consegue entrevistar outros Pokémon que vivem naquele mundo. E é legal esse lance de você conseguir entender o que os outros Pokémon daquele mundo estão pensando, porque isso não só traz um humor adicional, mas também enriquece a dinâmica do jogo. Cada Pokémon é maluquinho e ele tem a sua própria personalidade, e isso tudo aproxima a gente ao mundo dos Pokémon também. Tem certos momentos que o jogo separa os protagonistas na gameplay e a gente embarca em uma investigação solo, controlando apenas o Pikachu em cima de algum outro Pokémon que tem uma habilidade especial. Às vezes é um Growlithe que consegue sentir o rastro de cheiro de algum personagem, ou um Pokémon que consegue dar socos e quebrar barreiras com isso. Eu não vou dar spoilers sobre cada uma das interações porque faz parte da graça do jogo, mas é bem divertido e oferece uma quebra legal na forma de encontrarmos pistas durante a nossa investigação. Eu gostei dessa parte. Dito isso, o aspecto investigativo do jogo é bem simples, tá galera? Cada evidência coletada no cenário e testemunho de humanos e Pokémon vão parar no nosso Casebook, que é um livro ali que a gente guarda as pistas que a gente coletou sobre cada mistério. O fluxo é bastante intuitivo. Geralmente, depois de você ser apresentado um mistério maior, vem uma série de dúvidas que são pequenos mistérios que vão sendo adicionados em páginas diferentes dentro desse Casebook. Daí pronto, depois de coletar, a gente abre o Casebook e começa a deduzir o que realmente aconteceu. E assim a gente vai entendendo cada pequeno mistério que vai se desenrolando e indo de encontro ao mistério maior. Nessa parte da dedução é como se fosse uma versão super simplificada do que acontece em Phoenix Wright Ace Attorney, por exemplo. O jogo ele basicamente dá algumas possíveis deduções e a gente tem que acertar qual que é a correta. Só que como eu falei, se você errar, ele vai simplesmente remover aquela opção, o Pikachu vai mandar você pensar bem, explicar por que tá errado, até eventualmente você escolher a opção certa. Cada pequeno mistério do jogo que você vai descobrindo dessa forma vai trazendo pequenos plot twists simples na história. São simples, porém inocentemente surpreendentes e que nos mantém interessados na história maior. Eu digo inocentes porque é um jogo de criança, né amigos? Não vai esperando um roteiro de Agatha Christie. Pessoalmente, eu sinto que essa etapa poderia ser um pouco mais dinâmica na gameplay, mas ainda assim é essencial para o progresso do jogo e é divertido o suficiente. A gameplay em si não é tão envolvente, mas a história é. O que eu não curti muito são as missões secundárias. Elas existem, o jogo tem, mas não são divertidas, cara, e ainda atrapalham o seu envolvimento com a história principal. Sempre que você tá ali no meio de uma investigação, envolvido
envolvido em tentar descobrir o que é que tá acontecendo, aparece um personagem nada a ver e sem importância nenhuma pedindo sua ajuda. E é sempre você, sei lá, ter que encontrar alguém que eles precisam. E aí, à medida que você tá explorando ali o mundo, você encontra esse alguém e nada acontece, porque o jogo não tem um sistema de pontuação, nem recompensa, nem nada disso. Você encontra os personagens, junta eles e parabéns. A recompensa é puramente narrativa, daquele diálogozinho que você tem ali quando você encontra, e a sua satisfação pessoal de ajudar NPCs. Mas sei lá, eu achei que as side quests são só uma distração desnecessária, sabe? Bom, pelo menos no final de cada capítulo, quando o Tim e o Pikachu estão em casa ali, o jogo apresenta um jornal pra gente. E nesse jornal, sim, tem um desdobramento curto do que aconteceu com cada um dos NPCs que a gente ajudou. Isso é legal, mas sei lá, eu não tive interesse nenhum nas side quests. Eu preferia focar na história principal mesmo, que era mais interessante. Beleza, a história é legal, cara, mas esse jogo sofre de problemas muito sérios quando se trata de design. O tempo inteiro você tá querendo ficar envolvido naquela história, mas o design do próprio jogo entra no seu caminho. Então, apesar de ser uma jornada envolvente, eu preciso que vocês saibam de certos tropeços antes de decidir comprar. Começando pelos gráficos. Como eu já falei, o jogo parece um jogo de 3DS, só que em HD. Inclusive, eu acho que é exatamente isso que eles fizeram. Pegaram um jogo de 3DS e colocaram ele no Nintendo Switch, cara. As texturas do jogo estão estouradíssimas, absolutamente não tem nenhum efeito de iluminação dinâmica, as partículas são super rudimentares, a animação dos personagens durante a gameplay é super robótica, cara, não é um jogo de Nintendo Switch. Falando nas animações, fora das cutscenes, né, os videozinhos que são super legais, esse é um dos primeiros problemas que chama atenção. Durante a gameplay, a gente tem diálogos e cenas de conversa com transições nada fluidas. Tipo assim, tem uma cena que tem o Alolan Exeggutor bem na frente do nosso Pikachu e o Pikachu quer ir pra trás dele. Claramente dá pro Pikachu andar e dar a volta, mas não, a gente tem que conversar com o Exeggutor e pedir pro Exeggutor sair da frente. Aí beleza, ele sai, só que ele não sai andando e aí o Pikachu não vai pra onde ele queria ir. Em vez disso, o jogo faz uma transição pra uma tela preta e depois volta pro jogo e pronto, agora o Pikachu tá onde ele gostaria de estar e o Alolan Exeggutor tá em outro local também. Pô, fala sério, cara, transições abruptas assim tiram a imersão de um mundo tão bacana, e isso acontece com uma certa frequência, especialmente quando tem interações entre personagens e Pokémon. Outros problemas de animações e transições são certas animações que ficam se repetindo e às vezes quebram um pouco o ritmo e me faz querer que o jogo fosse mais um filminho mesmo, porque a história é a parte mais interessante. Mas beleza, o jogo é sobre explorar, encontrar pistas e ir guardando essas pistas para tirar deduções, então a exploração deve ser legal, né? É, mais ou menos. Apesar de ser um jogo de investigar pistas, o mundo oferece muito pouca exploração e oportunidade de interação com os personagens. Tudo é estático, nem as plantas se movem ou encostar nelas. Balões que aparecem no jogo, tipo no carrinho que tem balões, não se movimentam com o vento, cara. Ficam lá parados, o jogo é todo duro. Não sei como descrever mais isso. O mundo é rígido e os personagens têm falas pré-programadas que não parecem tão interativas. Então, tipo assim, fala uma vez com os NPCs, porque todas as outras vezes que você falar, eles só vão ficar repetindo a mesma coisa. Mas pelo menos o jogo tem bastante dublagem, certo? Bom, a dublagem é outro ponto delicado. Now that's more like O jogo ele tá recheado de diálogos super legais, mas nem todos são dublados. Quando estão, eu achei a dublagem ótima, tanto em inglês quanto em japonês. E são muitas cenas dubladas, tá? Pra ser bem justo. Mas infelizmente só nos filminhos. Durante a gameplay não tem dublagem alguma. Além disso, em alguns momentos a quantidade de diálogos, cara, em texto é simplesmente demais. Menos seria mais nesse caso. Principalmente quando é um falatório pouco interessante que não leva a gente a lugar nenhum na história. Isso acontece às vezes. Coisas óbvias, repetições do que a gente já sabe. O fato de ser um jogo mais pensado pra criança, eu acho que é o que fez eles decidirem por esses diálogos e conclusões meio óbvias, sabe? Você não tem aquele estalo de esperteza de achar que descobriu aquilo sozinho. O jogo ele vai te dando as respostas. É legal a história, mas chegar até essas respostas não é tão empolgante assim por conta própria. Como eu falei lá no início, o jogo segura na sua mãozinha. E é por isso que a história é uma faca de dois gumes. A narrativa principal do jogo é interessante, mas ela anda em trilhos muito bem definidos. As decisões dos jogadores têm pouco peso no grandioso esquema das coisas, o que não é necessariamente um problema, mas como muitos jogos de história hoje em dia têm caminhos alternativos, eu acho bom notar que esse aqui não é desse estilo. A história é legal, só que ela é super linear, e o puzzle e as interações que você tem ali com aquele mundo não afetam
impactam tanto assim no andamento da história, tá? Falando nos puzzles, inicialmente eles são cativantes, mas conforme a gente vai avançando no jogo, vai ficando sim uma sensação de meio que de, eu já vi isso assim. Apesar da variedade de Pokémon que enfeita os cenários, você realmente interage apenas com uma pequena fração deles, o que é sim um balde de água fria para os fãs mais ávidos, mostrando mais uma vez que o foco do jogo estava mais nas ceninhas do que realmente em uma gameplay mais profunda. O que é uma pena, porque o mundo é interessante, Rhyme City é legal, a interação daqueles Pokémon com aquele mundo é uma coisa que eu, como fã de Pokémon, gosto de ver para me sentir mais próximo de um mundo que eu vivo desde que sou criança. Basicamente, Detective Pikachu Returns é um jogo com um coração enorme e com uma abordagem refrescante do universo Pokémon. Porém, como vários outros jogos spin-off de Pokémon, ele tem algumas arestas. Dá para apreciar suas inovações, mas vá com calma nas suas expectativas em relação à jogabilidade, tá? E os gráficos, mais uma vez, espere por um dos menos impressionantes do Nintendo Switch. Na verdade, é até agradável nas cutscenes, por causa das animações mais bem detalhadas e tal, não por causa dos efeitos visuais, ele continua não sendo muito bonito, mas pelo menos é mais agradável. Em todo o resto do jogo, ele não é bonito, cara. Você vai continuar envolvido com ele por causa da história, que te motiva a continuar jogando, não necessariamente por causa de todo o resto, incluindo a gameplay. Galera, quando eu comecei a jogar o Detective Pikachu Returns, eu achei que eu não fosse gostar desse jogo. Sendo bem honesto, eu tava achando um saco, muita leitura, a história tava pouco interessante no início, mas com 2 horas de gameplay foi quando a história me fisgou. Detective Pikachu Returns mergulha os jogadores que amam Pokémon em uma trama bem elaborada, repleta de mistério, drama e pequenas nuances cômicas, fazendo da experiência algo envolvente. Os arcos de desenvolvimento são bem construídos, principalmente para os personagens principais, Pikachu e o Team, e a relação entre eles é o coração da narrativa e é essencial para o magnetismo que esse jogo tem. A oportunidade de interação direta com os Pokémon nesse mundo é tão legal, cara, e é um ponto forte. Pena que não é tão explorado, eu gostaria de ver mais do que isso. Mas pelo menos a gente tem a oportunidade de trabalhar junto com outros Pokémon que têm habilidades únicas, fazendo com que eles sejam fundamentais na resolução dos casos. E cara, é legal você conhecer esses Pokémon que vão te ajudar. Cada um deles é apresentado pra gente de uma forma diferente, e particularmente a segunda me pegou desprevenido, cara, não esperava aquilo. Mas eu vou deixar vocês descobrirem sozinhos. Mas galera, é nítido que Detective Pikachu Returns não é um jogo para todos os públicos. Enquanto o jogo proporciona uma interação super legal com a lore do mundo Pokémon, muitas vezes eu senti que ele funcionaria muito mais como um filme do que com o jogo em si. Por isso é essencial ajustar suas expectativas quanto à jogabilidade, reconhecendo o jogo como uma experiência narrativa mais do que um desafio de gameplay. Ainda assim, para quem puder aproveitar ele por além das suas imperfeições, saiba que há sim um coração bem pulsante no centro desse jogo. E talvez, mas só talvez, isso seja o suficiente para fazer você continuar voltando a ele para sempre resolver mais um mistério. E é por essas e por outras que, apesar de no fim das contas eu ter gostado muito da minha aventura dentro de Rhyme City em Detective Pikachu Returns e achado que ela valeu a pena o meu tempo, 100% desse tempo foi acompanhado de coisas que eu gostaria que fossem diferentes e que poderiam ser bem melhores. Então eu acho que eu posso dizer que de toda a experiência que eu tive, eu aproveitei de verdade 50% do jogo. A outra metade eu não gostei tanto assim, e é por essas e por outras que Detective Pikachu Returns recebe uma nota 5 aqui no canal Coelho no Japão. É um jogo legal para fãs de Pokémon, mas no contexto do Brasil, além de ser fã de Pokémon, você precisa entender bastante inglês e aceitar que ele é um jogo de várias gerações para trás e que está no Nintendo Switch em alta resolução. Aceitando isso, tem algo bem bacana para aproveitar aqui. Essa foi a nossa análise, meus amigos. Detective Pikachu Returns chega ao Nintendo Switch essa sexta-feira, dia 6 de outubro. O jogo custa R$ 249 e é para um jogador. Eu quero muito agradecer a Nintendo por me fornecer uma chave antecipada para trazer essa análise aqui para vocês. Eu zerei o jogo em cerca de 11 horas. Eu diria que o jogo conta com cerca de 10 a 14 horas de gameplay e não oferece muito incentivo para rejogar, exceto que ele conta com uma funcionalidade interessante, que é o Story Jump Mode, onde você pode pular
pular diretamente para qualquer capítulo do jogo. E isso pode ser legal para você poder mostrar certas partes que você gostou do jogo para outras pessoas ou reviver os momentos marcantes que o jogo sim tem bastante. Eu espero que essa análise tenha te ajudado a entender melhor sobre Detective Pikachu Returns e chegar a uma conclusão se você vai curtir ele ou não. Então se você curtiu o vídeo, deixa um like aqui no vídeo para dar uma moral, inscreva-se aqui no canal Coelho do Japão para ficar por dentro de tudo sobre o universo Nintendo, ative o sininho de notificações para não perderem essas e outras análises aqui no canal que você pode encontrar na playlist que fica na home ali. E lembrando, para quem for pegar a mídia física do jogo, galera, o link da Easy Games está aqui na descrição. É a mídia física nacional, ela tá completamente em português e é uma ação bem bacana que a Nintendo tá fazendo de trazer esse jogo na data oficial do lançamento e é uma mudança que a gente vem pedindo há bastante tempo, então também ponto positivo aí pra Nintendo. Vocês podem me seguir nas redes sociais, @RodrigoCoelhoC, lá no Twitter, no TikTok e no Instagram, pode me marcar lá caso vocês tenham curtido aqui a análise, e em cada uma delas você vai encontrar também uma versão curtinha aqui desse conteúdo, beleza? Então me segue por lá pra vocês não perderem as outras coisas que a gente posta por aqui. Eu quero agradecer muito aos membros aqui do canal Coelho no Japão também por tanta ajuda, e a todo mundo que deixa favoritado aí, ó, coelhonojapão.com, que ali tem os links afiliados, e na hora de vocês comprarem qualquer coisa eu agradeço demais quando vocês usam os links afiliados aí, beleza? Dito isso, meus amigos, mais uma vez, muito obrigado por terem assistido. Lembre-se sempre de serem gentis com as pessoas, porque é isso que é o mais importante, e é algo que eu aprecio muito aqui na nossa comunidade. Eu vou ficando por aqui, nos vemos no próximo vídeo, um tapa na pata do coelho pra dar sorte, e até a próxima, amigos. Valeu!